Olá, pessoal, paz e bem, nós estamos aqui no quadro de Catequista para Catequista. A nossa convidada de hoje é a Vanessa, ela vai se apresentar um pouco mais, e estamos aqui também com o Rodrigo, que faz parte desse quadro de Catequista para Catequista. Para quem não me conhece ainda, sou Gessiandro Pessoa do Pensar Catequese, e nós vamos falar aqui um pouco sobre catequese e sobre planejamento na coordenação. É com você, Vanessa, primeiras damas, né? Então tá bom. Eu sou Vanessa, sou coordenadora de catequese aqui na Paróquia Cristo Rei em Campinas. Tenho 42 anos, tenho um filho de 12 anos, sou engenheira de formação, engenheira química, trabalhei muito tempo em empresa privada. Hoje não tem nada a ver com a minha formação, hoje eu trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas eu sou catequista, né? Sou engenheira, mas assim, já deixei de ser engenheira há algum tempo. Hoje eu sou catequista. Muito bem. Agora o Rodrigo vai se apresentar um pouco mais, né, para quem ainda não conhece ele. Vamos lá. Meu nome é Rodrigo Marques, né? Tenho um apostolado esse na internet, o Catequese e Desenvolvimento Humano, e esse outro projeto junto com o Gessiandro, né, de catequista para catequista. Tenho 42 anos também, tenho um casal de filhos, a Lorena e o Lucas, 12 e 8 anos. Sou catequista também aqui, atuo na coordenação da catequese de Crisma e da ação evangelizadora do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, aqui de Jundiaí. De formação, que agrega muito que eu trago para esse meio, eu sou formado em administração e gestão de pessoas e sou graduando em teologia, né? Estou no terceiro ano aí, às portas de começar meu TCC na teologia. E pós-graduado em liderança e desenvolvimento humano. Então estamos aí, trabalhando na catequese e encontrando pessoas pela internet também com esse mesmo objetivo. Sempre falo para o Gessiandro, hoje a gente tem uma amizade e nós nunca nos encontramos pessoalmente. Já partilhamos tanto, já conversamos, desabafamos, choramos, já rimos de tudo. E a gente não se conhece pessoalmente, mas é o que as ferramentas que tem hoje, né? Fico imaginando, acho que Paulo também usaria se ele tivesse hoje. Ele era muito ligado em tudo que tinha no momento para usar. Hoje ele estaria aí, bombando. E é isso, esse quadro é um sonho nosso e que legal, Vanessa, ter você aqui com a gente para falar um pouquinho do seu apostolado, do seu trabalho como catequista. Vamos lá. Muito bem, sejam bem-vindos. E falando com a Vanessa agora, né? Vanessa, conta pra gente como que foi o teu chamado, né? Como que se deu nesses primeiros passos aí na caminhada da catequese, né? Para ser catequista. Bom, aconteceu comigo o que acontece com a maior parte dos jovens, né? A gente faz crisma e vai embora da igreja, né? Igual a historinha do morcego lá, né? Para crismar os morceguinhos. Eu me afastei da igreja até por conta da própria adolescência e de estar buscando as questões profissionais, digamos assim. Logo entrei na faculdade, fui estudar fora. Então, eu fiquei afastada da igreja até meus 30 anos. Depois que eu tive meu filho, ia esporadicamente na igreja, né? Mas não participava, fazia as minhas orações bem da forma que eu tinha aprendido quando era pequena, com a minha mãe ainda, né? Imagina, 30 anos, mas estava assim, né? E depois que meu filho nasceu, aconteceram algumas coisas que nos fizeram voltar para a igreja, né? E eu falo que eu fui acolhida, muito bem acolhida, numa comunidade na cidade de São José do Rio Pardo, uma comunidade bem grande que tem lá, católica. E foi lá que se deu o meu retorno à igreja católica. E 2 anos depois de estar morando, 3 anos depois de estar morando em São José e já pertencer à comunidade lá, ter retornado, eu voltei para Campinas. E aqui em Campinas eu não encontrei no formato que eu vivenciava a comunidade lá. E meu filho fazia berçário, ele ia no berçário na escolinha da comunidade. Então ele tinha aula ele tinha catequese, todo o ensinamento dele no berçário era pautado pelos pilares religiosos. E quando eu voltei para Campinas, para dar essa continuidade, eu comecei a levá-lo na missa das crianças, aqui na paróquia Cristo Rei, até que um dia o padre falou assim, quem quiser ser catequista, vem ser catequista. Aí eu fui lá e dei meu nome para ser catequista.
Então, eu falo que a minha missão, ela começou de uma forma bem egoísta, porque eu pensei no caminho do meu filho, né? Como eu ia continuar a evangelização do meu filho. E aí, isso desde 2014, agosto de 2014, eu comecei como catequista e estou até hoje. Então, hoje já não é mais egoísta, porque hoje eu não conduzo só o meu filho no caminho de Jesus, né? Hoje eu conduzo outras crianças e famílias também, né? Não só as crianças. E foi assim, cheguei lá em 2014, ganhei um livrinho horroroso para dar catequese, né? E cheguei e eu sentia falta. A catequese andava, ela nunca deixou de andar bem. A igreja aqui onde eu faço parte, onde eu exerço essa minha missão, a gente sempre teve muita procura, tem muitas crianças que vêm, né? Essa semana eu conversava com o Gessandro falando que eu já estava na 45ª criança para iniciar a primeira etapa de catequese, né? E então sempre teve uma busca muito alta, mas eu achava que aquilo não estava organizado, e eu ficava pensando na igreja como instituição, eu falava, não é possível que não tenha organização nesse negócio, né? Tem que existir ferramentas para isso, porque eu cheguei a dar catequese com o livrinho, né? Eu cheguei lá com o livrinho, que é horrível, e eu sabia rezar Maria, Pai Nosso, Salve Rainha, o credo, porque a gente fazia o credo na missa, e beleza, né? Então, cheguei assim para dar catequese. E eu falei, e agora? Vamos lá. Eu falei, não é possível, eu tenho que saber outras coisas, né? E sempre fui muito curiosa. Então, eu comecei a buscar os textos, o meu primeiro contato, assim, com formação e com textos a respeito da nossa religião foi no site do Alexandre Varela, no Catequista, né? E a linguagem deles eu, apesar de eu ter 42 anos, eu falo que eu não tenho cabeça de 42 anos, não, né? Eu tenho cabeça da molecada de hoje, né? Então, a linguagem dele é muito direta, muito clara, muito rápida, e ele não fica enrolando, não. É assim, pronto. Então, gostei, comecei a buscar com ele ali, comprei todos os livros dele para começar a aprender, e aí dali comecei uma busca, né? De como eu vou dar catequese, né? Porque uma das coisas que eu sentia falta aqui na minha paróquia e também na diocese, e que eu sei que é um retrato de muitos lugares aqui no Brasil, é não ter a formação, né? A catequista cai ali mesmo para dar catequese, e aí ela vai como? Ela vai com a catequese que ela aprendeu há 30, 40 anos atrás, né? Mas será que é a linguagem que a igreja quer que a gente promova a catequese hoje, que a gente anuncie Jesus hoje, né? Aí comecei a ir atrás. Daí é isso, não sei como que vocês querem conduzir o resto daí. Eu falo um monte, né? Deixar eu falar aqui, eu falo tudo. Não, é bom, a gente. É tão gostoso ouvir, né? Eu vou contar os bastidores, né? Para quem está assistindo hoje, né, dessa gravação, a gente já fez essa live e eu vou contar a verdade aqui. Você sabe que depois que nós conversamos na live sobre a forma como você conduz a coordenação, tudo, trazendo todo esse conhecimento que você nos contou da área de gestão de pessoas, de gestão do tempo, eu refleti bastante e tive até uma reunião com a vice-coordenadora, nós alinhamos outras coisas e falei assim, olha, você já influenciou o nosso pensamento aqui positivamente, muito positivamente. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Vanessa. Você fala que você veio conseguiu agregar, né, esses conhecimentos externos à religião, né, coisa que nos ama muito. Eu trabalhei 10 anos numa grande empresa multinacional e eu era gerente de produção nessa empresa. E diferente de algumas outras empresas, ela não tem assim a separação produção, pessoal e projetos, nada. O gerente de produção, ele fazia tudo. Então, eu tive acesso, por meio da empresa também, a boas e grandes ferramentas que a gente tem de gestão de pessoas, de gestão de projeto, né? A gestão de tempo que você comentou. E eu cheguei a ser responsável por 300 pessoas, gerenciar 300 pessoas, né? E eu tinha um chefe que falava assim, que fazer o produto que a gente fazia, né? Eu trabalhava numa empresa de óleo de soja. Fazer óleo é fácil. O difícil é gerenciarmos as pessoas, né? Conviver com as pessoas.
E então esse foi o lema desde que eu entrei lá na empresa e foi o que fui usando para me basear, né? E quando eu cheguei na igreja, eu olhava assim a igreja como uma grande instituição e falava, não é possível que é essa baderna, né? Todo mundo reclama que é engessada, que é isso, que é aquilo, então não pode ser também tão livre assim, né? Aí eu comecei a buscar os treinamentos para mim, primeiramente, né? Tanto para conhecer a parte teológica, doutrinária da igreja, né? Para mim. E comecei dentro ali com a minha turminha de catequese a usar algumas ferramentas, né? De como organizar os encontros. Tal. Eu comecei em agosto de 2014. Em agosto de 2015, eu ganhei uma companheira de catequese ali, né? A Simone, que é minha grande parceira ali de catequese. E ela também é formada em engenharia, pensa muito parecido comigo, e a gente ficava conversando, não é possível com essa bagunça, tem que ter alguma coisa para a gente fazer, né? E a gente aspirava a fazer muita coisa na catequese. Por enquanto era eu e ela ali, porque nós duas estávamos sempre juntas levando a turminha, né? Conduzindo a turminha. Então ainda era. E aos poucos a gente começava a olhar as outras catequistas e ir chegando, né? Porque a gente era duas estranhas ali, né? No meio daquele monte ali. Em 2019 teve a primeira edição do Congresso Catequistas Brasil e a Simone foi. Nessa época eu tinha recém entrado no Tribunal de Justiça, ajustando todas as contas, eu não pude ir. Mas a Simone foi e voltou animadíssima. Ela falou, Vanessa, tudo aquilo que a gente acha que dá para ser a catequese, dá para ser. Eles estão falando lá que dá para ser, né? Eu falei assim, então vamos ver o que a gente tem que fazer, né? Em 2018, teve a troca do pároco aqui na nossa paróquia, e o novo pároco, ele começou a nos pedir um planejamento de catequese. E a gente falava, e aí a antiga coordenadora, ela já queria, desde 2017, ela estava no meu pé para eu assumir a coordenação. Por conta desses pequenos itens de organização, porque quando eu não era coordenadora, eu não enfiava a mão na cumbuca, né? Mas eu ia pontuando algumas coisas, vamos organizar isso, vamos fazer isso diferente. E ela falava, você vai assumir a coordenação, você vai assumir a coordenação. E eu, por conta de projetos pessoais, eu falava assim, não, espera, eu não sei se vou estar morando aqui, eu não sei se vou estar em Campinas, não posso assumir. Em 2019, teve uma reunião com o padre e ele queria o planejamento. Aí essa coordenadora falou assim, o que ele quer? Eu falei, eu sei o que ele quer. Eu sei o que ele quer, peraí. Porque eu já tinha esboçado o que seria uma proposta de encontros baseada numa iniciação à vida cristã, né? Aí peguei, esbocei um planejamento e fomos para a reunião. Aí levei para ele. E ele falou, não, é isso aí o caminho. Não, então vamos fazer assim. E aí nessa reunião, essa coordenadora virou e falou assim, em setembro ela assume a coordenação, tá? Então tá bom, né? Aí eu levei o planejamento até as outras catequistas, isso foi em junho com o padre, em julho a gente teve um encontro com as outras catequistas, levamos essa proposta de catequese para elas, né? Do planejamento, um itinerário, a gente ainda, ali nesse momento, adotou um livrinho para seguir com as crianças e com a própria preparação de catequistas, né? Hoje eu já não tenho livrinho mais, depois, mais para o final eu já chego. Eu não tenho esse livrinho de catequese para crianças, para eles ficarem escrevendo, eu já não tenho mais. E aí, na época, a gente começou a andar, eu acho que essa reunião marcou o início também de um grupo de catequistas, né? Porque foi onde nós partilhamos ali nessa reunião todo o anseio de todas as catequistas, o que elas gostariam de fazer na catequese, né? E aí, vendo esse anseio de todas elas, a gente pôde estruturar num plano de catequese. Esse plano eu estou sempre revendo ele, né? Mas a gente pôde estruturar ele num plano, num itinerário de catequese, né? E a hora que eu assumi a coordenação, eu comecei a perceber que não adiantava, né? Isso aí eu fui trazendo ali dessa minha experiência com pessoas. Não adianta colocar a catequista que não gosta de criança pequena para trabalhar com criança pequena, do mesmo jeito que não adianta o contrário, né? Então, eu comecei a observar também o perfil de cada catequista, não só nos encontros das próprias
com as próprias crianças, né? Mas no suporte de toda a catequese, porque a gente tem que preparar o encontro, a gente tem que, às vezes, no próprio encontro de catequistas, a gente tem algumas funções que uma ou outra tem que desempenhar, né? Então, comecei a observar o que cada uma tinha de característica mais forte e usar essas características em prol da gente caminhar com a catequese, né? Então, eu falo que eu tenho as minhas catequistas que são artesãs. Então, se eu tenho coisa de artesanato, eu já sei para quem eu vou pedir, né? Eu tenho umas que falam assim, não me chama para pintar porque vai sair tudo uma caca. Eu falei, não, eu te chamo porque vai estar todo mundo reunido. Depois as artesãs vão corrigir nossa caca, né? Eu dou risada, a gente teve um ano que a gente fez a consagração Nossa Senhora no dia de Aparecida, e a gente comprou 170 imagens em gesso de Aparecida, pequenininha assim. A gente se reuniu, não, a gente vai todo mundo sentar junto e vamos fazer a imagem, vamos pintar as imagens, né? Comprou tinta, aí sentamos na casa de uma das catequistas, que é a nossa artesã. Eu falo que nesses 2 finais de semana, se a gente pintou 20 santinhas, foi muito, porque as 170 quem pintou foi a coitada, porque ela pintou as 150 em branco e mais remendou as 20 que a gente pintou lá no café, né, no chá. Então, é assim, aquelas catequistas que eu sei que são boas de orçamento, de cronograma, essas coisas, elas me ajudam nessa parte, né? Eu falo, tem a Andréia, eu falo que ela é minha tesoureira, porque ela tesoura, né? Ela fala, então toda vez que a gente quer fazer alguma coisa, Andréia, pode gastar, Andréia, porque ela me ajuda com essa gestão do nosso caixinha, né? Tem as que gostam de falar mais, que tem mais facilidade de falar, então quando tem alguma, né, quando tem texto, alguma coisa que tem que conduzir, são elas que fazem. Tem as que gostam de escrever, então aqui escreve, a gente monta o roteiro do nosso itinerário para cada encontro, né? Então, sempre chamando elas para me ajudarem a escrever e revisar, né? Tem as que gostam de Canva, então faz no Canva. Então, essas coisas. E fui buscando formação, né? O que a gente precisa saber? Não adianta eu saber tudo de igreja, teologia, doutrina, e as minhas catequistas não sabem, elas têm que saber também, né? E aí, com a entrada da pandemia, em 2020, a gente começou a acompanhar. Tínhamos conhecido o Altieres em 2020 lá no Catequistas Brasil. Logo que começou a pandemia, ele começou com a sessão de lives dele. Então, aí a gente começou a acompanhar o Altieres nos cursos tanto abertos e agora os fechados dele. Eu fiz amizade com a Raquel Abdala, a gente acompanhou também as jornadas de catequista dela, eu fiz o curso de formação com ela. Hoje eu desenvolvo alguns trabalhos com a catequese fora da caixinha também, junto com a Raquel. E é isso, agora esse ano tive a oportunidade de conhecer o Gessiandro e agora esta semana o Rodrigo. E assim, sempre buscando, né? Vou dando essa orientação para as meninas tal. E aí é papel, faço análise, fiz o planejamento, faz análise de pessoal. Que legal. Vou indo assim, né? Mas é interessante, Vanessa, né? De tudo que você está compartilhando conosco nesse encontro, né? Que você usou dessas suas potencialidades, aquilo que você aprendeu. E aí é muito engraçado, porque assim, você está falando isso, né? O Rodrigo partilhou também um pouco do que ele aprendeu na nossa live, né? Lá no Instagram, de como que isso, né? Esse bate-papo ajudou ele a pensar em outras questões, né? E agora você falando sobre isso, eu comecei a pensar também na época que eu estava trabalhando na empresa. E aí tem muitas coisas que a gente pode usar, né? Coisas de planejamento, né? De desenvolvimento de liderança, essas relações interpessoais. O Rodrigo aí no Catequese Desenvolvimento Humano, que usa muito dessas ferramentas na catequese, e são coisas que dá para trazer, dá para ajudar, né? A Vanessa citou aí, né, que conseguiu identificar as potencialidades de cada catequista, né, o que cada uma é melhor fazer em alguns pontos, outros nem tanto. Eu acho que é interessante essa visão de liderança democrática, né? Essa visão de liderança onde todo mundo ajuda, né? Não fica só a responsabilidade em cima do coordenador, da coordenadora, mas todo mundo ajuda. E é muito legal dessa forma porque você olhou não só para si, né? Nós, como formadores, como catequistas, nós temos que ter esse olhar atento, né, para a nossa realidade, para os nossos catequistas, entender que alguns já têm conhecimento e outros não têm tanto conhecimento assim. E aí é importante incluir todos, né,